Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, as doenças cardiovasculares causam a morte de 400 mil brasileiros todo ano. A cada 90 segundos, uma pessoa morre por doença cardiovascular no país. No entanto, 80% desses casos são evitáveis. No dia 29 de novembro, nós falamos aqui no Santa Receita sobre prolapso na válvula mitral. O assunto gerou diversas dúvidas e para falar sobre as doenças do coração hoje, o cardiologista Dr. João Paulo de Andrade vem para responder as nossas perguntas. Seja bem-vindo, doutor. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. Obrigada, doutor. Véspera de Natal, doutor. O povo está com o coração em dia? É para estar, né? É para estar. Muitas das vezes os pacientes vão no consultório no comecinho do ano e falam, foi aquilo que abusou entre o Natal e o Ano Novo. E eu brinco e falo, o que importa não é o que você come entre o Natal e o Ano Novo, e sim entre o Ano Novo e o Natal, né? Exatamente. Doutor, só para a gente recapitular, vamos falar um pouquinho do prolapso, o que é? Certo. O coração ele tem 4 cavidades. Do lado esquerdo, a área que comunica a parte alta com a parte baixa do coração tem uma divisória que é a válvula mitral. E o prolapso é quando não há um alinhamento dos folhetos dessa válvula. Ela se abre, o sangue passa da parte alta para a parte baixa e para que aquele sangue não retorne, ela deve ser fechada. E não há uma coaptação adequada desses folhetos, ela fica levemente desalinhada. Isso é chamado de prolapso, né? Ele se torna preocupante quando nesse desalinhamento, parte do sangue que está aqui, que deveria seguir adiante, retorna por esse desalinhamento, que a gente chama de insuficiência mitral, né? Que pode ser leve, moderada ou severa. O prolapso em si, ele, quando tem uma insuficiência discreta, ele é muito bem tolerado pelo organismo, né? Quando ela já evolui com uma insuficiência moderada ou importante, aí surgem sintomas de insuficiência cardíaca. Doutor, quando a gente fala de coração, existem umas doenças principais ou mais comuns do nosso coração? As doenças principais são as doenças relacionadas a partir da circulação do coração, que são as coronárias, né? Que levam para o infarto quando tem algum grau de obstrução. Essa, sem dúvida nenhuma, quando a gente fala desse número de 400 mil mortes ano, né? A gente fala então mais de 1.000 mortes por dia de doenças cardiovasculares. Em sua maioria está relacionada a esse subgrupo de obstrução arterial que leva à insuficiência cardíaca, culmina no infarto agudo do miocárdio, na morte súbita, nas arritmias fatais, né? Então é um conjunto de doenças do coração, associado também às doenças neurovasculares, como o AVC, né? Popularmente chamado como AVC, o derrame. Então esse conjunto de doenças cardiovasculares chega a mais de 1.000 por dia, e uma boa parte, como você bem disse, poderia ser evitada, né? Doutor, existe essa forma de prevenção meio que geral das doenças do coração? Sim. A gente diz de prevenção primária e prevenção secundária. A prevenção primária é quando o paciente não teve um evento ainda. Então, assim, ele nunca infartou, ele nunca teve o AVC. E nessa prevenção primária, o ponto-chave é o bom hábito de vida, né? É o exercício físico regular, evitar a obesidade, evitar o tabagismo, o controle do sal, o controle emocional, né, o estresse emocional, que afeta a qualidade de sono, que quando está muito tenso libera muita adrenalina, que pode desencadear a arritmia. Então esse conjunto, um bom controle da pressão, bom controle do açúcar, bom controle do colesterol, exercício regular, peso adequado, ausência do tabagismo, bebida com consumo com moderação, controlando isso daí a gente chama de fatores de riscos modificáveis. E tem os não modificáveis, que é o fator genético, né? Então, às vezes a gente tem aquele paciente atleta, não fuma, não bebe, tem uma alimentação adequada, peso adequado e tem doença cardíaca. E aí ele entra no grupo dos fatores não modificáveis, que é o principal fator genético, né? Boa. Vamos para as perguntas, doutor? Pois não. Simbora para as perguntinhas pro doutor aqui, vamos ver aqui, ó, da Sandra Guerra de Sorocaba. Boa tarde, tive um desmaio e fui diagnosticada por síndrome vasovagal. Nos exames descobriram também que tenho aneurisma do septo interatrial e insuficiência leve da válvula mitral. E agora? O que eu faço? Obrigado, Sandra, pela pergunta. Bom, boa tarde, Sandra. A Sandra ela tem 3 patologias distintas, né? Falando um pouquinho do prolapso da válvula mitral ou da insuficiência leve da válvula mitral, ela é muito comum, tá? E não necessariamente a disfunção leve da válvula, a insuficiência leve, ela é patológica, ela merece um cuidado a mais.
O que a gente tem que acompanhar é o ecocardiograma seriado para evoluir, se ela está evoluindo para uma insuficiência de grau mais importante. Como a gente disse em novembro, tem que cuidar muito na profilaxia do prolapso da válvula mitral. O que é isso? A pessoa que tem o prolapso, ela tem uma tendência maior a, em procedimentos dentários, a bactéria cair na corrente sanguínea e afetar a válvula, levando a um problema mais grave chamado de endocardite. Então, tem o problema na válvula mitral, quando for o cirurgião dentista, comunicar que tem esse problema, que ele já vai saber como conduzir. Com relação ao aneurisma de septo interatrial, que foi o que ela falou. O coração, como nós falamos, tem 4 cavidades. As cavidades de baixo dos ventrículos são separadas por uma membrana chamada de septo interventricular. As de cima, por uma outra membrana, chamada de septo interatrial. O aneurisma do septo interatrial é quando forma um bolsão de um lado ou do outro desse septo. E qual é o perigo disso? É que dentro desse bolsão, o sangue ele pode ficar mais lentificado ali. Ele pode ficar mais parado, formando coágulos. Em alguns casos, esses coágulos podem se desprender e irem, por exemplo, para o cérebro, para uma artéria da vista, do rim, e o paciente tem um evento trombótico. Ele tem um AVC, ele pode ficar cego, e isso é um quadro agudo, um quadro súbito. Então, tem meios de diagnóstico para saber se existe ou não esse coágulo ali dentro, e isso tem correção cirúrgica. Hoje em dia, minimamente invasiva. Via cateterismo, o colega consegue corrigir esse defeito no músculo, na membrana do coração. E a terceira patologia que ela descreve, que é a síncope vasovagal, que nós já abordamos aqui também esse ano, que é o desmaio relacionado ao estímulo de um nervo chamado de nervo vago. Sandra, a síncope vasovagal é mudança de hábito, então evitar aglomerações que podem causar um estímulo vagal e desmaiar, ambientes fechados, às vezes no elevador cheio de gente a pessoa passa mal, dias muito quentes ela pode passar mal, às vezes está numa fila de banco, aquela aglomeração. Então, a síncope vasovagal são medidas preventivas, hidratação vigorosa, no primeiro sinal de que está para desmaiar, sentar, encostar para não ter perigo de se machucar. Boa, doutor. Nossa, quanta coisa, né? Interessante. Mais perguntinhas? Muito bom, muito bom. Vamos aqui mais uma perguntinha para o doutor, da Vanessa de São Paulo. Fui diagnosticada com insuficiência mitral discreta em válvula com movimento sistólico superior da cúspide anterior e insuficiência aórtica discreta. Olha, fazer um curso aqui eu de medicina, em breve, em breve. Tenho 29 anos e estava gestante quando tive um episódio de taquicardia, só que passou com medicação intravenosa. Tem alguma relação nesse caso? É indicada a cirurgia? Obrigado, Vanessa, pela pergunta. Doutor, Olá, traduz Vanessa. pra gente. Bom, ali ela descreveu um laudo técnico de um ecocardiograma, mas a válvula mitral tem 3 folhetos. O prolapso é quando um deles se desalinha em relação ao outro. Então, às vezes é o anterior, às vezes é o posterior. Então, ali é uma definição técnica, mas nada mais é do que o prolapso. E ali ele descreve insuficiência discreta. Se ela é discreta, ela não é cirúrgica, ela não tem, a princípio, indicação de medicamento e, na maioria das vezes, a taquicardia que ela teve não tem relação direta com o prolapso. Nesse perfil que ela descreveu, não há relação. Quando a insuficiência é de grau importante, em alguns casos, a gente orienta o tratamento antes da gravidez, para evitar o risco de, na gestação, ela evoluir envolvendo risco para a mãe e para o feto, né? Em algumas patologias da válvula, quando a doença é já avançada, a gente indica muitas vezes a correção da válvula para depois engravidar, porque na gestação o volume circulante no coração ele aumenta muito para a nutrição do feto, né? Então, para o feto desenvolver, o volume circulante aumenta e aí sobrecarrega um coração que, se a válvula tem uma insuficiência assim, é tranquilo. Se ela é assim, volta muito sangue e aí dá o edema pulmonar, dá insuficiência cardíaca. Então, quando é leve, como é o caso que ela descreveu, não há risco maior na gestação. Mais perguntinhas, doutor? Pois não. Mais perguntinhas. Bora ver aqui, ó, da Rosana de Maceió. Meu netinho nasceu no dia 31 de outubro de 2024 em São Paulo e foi diagnosticado com tetralogia de Fallot. Não sei se é Fallot ou Fallo. Falou. Foi orientado que, com 6 meses, faça uma cirurgia. Doutor, poderia nos explicar melhor este problema? Obrigado, Rosana, pela pergunta. Ótima pergunta.
o neto da Rosana nasceu com uma doença que a gente chama de doença congênita, né? Então, ele nasceu com essa patologia, ele é chamado de tetralogia, porque ela tem 4 componentes no coração que são envolvidos. Ela tem uma transposição do vaso, então aquele sangue que era para transportar um sangue arterial, ele transporta um sangue venoso, a válvula não se abre adequadamente, a comunicação de um lado com o outro ela também acaba sendo deficiente, e isso envolve uma correção cirúrgica, sempre cirúrgica. A tetralogia não tem tratamento medicamentoso. E ela, hoje, com a evolução da ciência, né, a tecnologia de exames, a gente consegue diagnosticar ainda dentro do útero, né? Então, assim, a mãe, na gestação, através de ultrassom fetal, ecofetal, o colega consegue diagnosticar ainda dentro do útero, e aí quando a criança nasce, já, entre aspas, já está meio que programada a correção cirúrgica, que hoje também com as tecnologias desenvolveu muito. Então é uma patologia mais grave, mais séria, mas que com diagnóstico precoce, muitas vezes ainda no pré-natal, é possível a criança evoluir muito bem. Ela vai sim necessitar de algumas cirurgias ao longo da vida, mas é uma patologia que tem tratamento e sempre cirúrgico. E doutor, esse tratamento cirúrgico, ele pode começar com ela bebezinha mesmo? Ainda bebê, ainda bebê. Uau! Mais perguntinhas, doutor? Mais perguntinhas, vamos ver aqui, ó. Jorge Mendes, João Pessoa, Brasil inteiro ligado, ó. Boa tarde, minha filha de 3 anos nasceu com um sopro. O irmão mais velho tem também, mas o dela é sem repercussão hemodinâmica. O sopro tem a ver com prolapso ou pode evoluir? Obrigado, Jorge, pela pergunta. Olá, Jorge. Bom, o sopro, ele é um som que muitas vezes está relacionado ao turbilhonamento do sangue. Então, o sangue ele passa pelas válvulas de forma linear. A válvula abre, ele passa, ela fecha. Quando há um sopro, é porque aquele sangue não está fluindo de forma tão linear. Então, a presença do sopro, ela pode estar relacionada também ao prolapso da válvula, à insuficiência da válvula. Existem situações fisiológicas que levam sopro, como por exemplo a gestação, doenças que não têm nenhuma relação com o coração que podem levar ao sopro, como anemia, hipertiroidismo, e o que a gente chama de sopro inocente ou sopro fisiológico, em que muitas vezes a criança vai ao pediatra, ele identifica o sopro, ele faz um eco e o eco vem como a bebê do Jorge, né? Sem repercussão hemodinâmica. O que seria isso? Que não tem significado clínico. Tem um som, tem um sopro, mas que aquele sopro não há nenhuma razão para se preocupar. Óbvio que deve acompanhar para ver se está evoluindo com alguma normalidade no coração, mas alguns sopros que são identificados na ausculta, no bebê, com o passar do tempo desaparecem. Olha que interessante. Sim. Aí vai fazendo os exames. Vai fazendo o exame. Pelo próprio exame físico, o pediatra fala, olha, agora já não tem mais aquele sopro, né? Existem algumas situações em que a criança nasce com uma comunicação do coração com a artéria aorta e depois de um tempo aquilo se fecha também, aquele sopro desaparece, né? Então pode ser que alguns sopros realmente desapareçam. O corpo é perfeito, né, doutor? Sim. Uau! Mais perguntinhas? Eu tive um caso, né, uma das minhas bebês gêmeas nasceu com esse sopro, né? Mas também depois que nasceu já fechou, tudo em ordem. E como o doutor falou, ia acompanhando direto. Valeu, doutor. Daniele de Fortaleza, tenho ponte miocárdica. Posso desenvolver o prolapso da válvula mitral? Tenho 41 anos, descobri há 1 ano. Obrigado, Daniele, pela pergunta. Olá, Daniele. Bom, o que é a ponte miocárdica, né? As artérias do coração habitualmente passam por fora do músculo. A ponte miocárdica é quando um pedaço dessa artéria passa entremeado ao músculo e sai de novo. Isso, eventualmente, pode causar dor no peito, principalmente em 2 situações. Quando o paciente começa a desenvolver uma hipertensão e ela fica mal controlada, esse músculo tende a ficar mais grosso, então ele comprime aquela artéria que passa entremeada ao músculo. Ou quando, eventualmente, o coração acelera, passou nervoso, fez um esforço muito excessivo, aumenta a frequência e pode causar dor no peito. Entretanto, não há nenhuma relação de ponte miocárdica com prolapso de válvula mitral. A ponte miocárdica é uma anormalidade congênita de um pedaço da artéria coronária que passa entremeado ao músculo. Já o prolapso de válvula mitral é na válvula, na parte interna do músculo do coração.
Ponte miocárdica, a gente tem um número expressivo de pacientes que vêm tendo esse diagnóstico hoje, também através dos métodos diagnósticos. Então, pelo eletro você vê a ponte miocárdica? Não. Pelo eco você vê? Também não. Por um raio-x? Não. Mas hoje a gente tem outros recursos, como a tomografia das coronárias, o próprio cateterismo cardíaco, que consegue mostrar essa ponte miocárdica. Então, mais pessoas vêm recebendo esse diagnóstico de ponte miocárdica, mas não há nenhuma relação com o prolapso da válvula mitral. Ela pode sim causar dor, semelhante à dor da angina, à dor do infarto, e aí muitas vezes o paciente vai ao pronto-socorro com aquela dor anginosa e muitas vezes o eletro dá normal. E aí se faz o diagnóstico da ponte miocárdica por esses outros métodos. Né? Por isso muita gente tem descoberto isso tardiamente, vamos dizer assim, né, doutor? É porque é um exame que, assim, dificilmente no consultório você pega um paciente com 18 anos com dor no peito e vai pedir um cateterismo, né? Então, como ela falou, ela tem 41, talvez tenha feito uma prova isquêmica ali, um teste ergométrico que deu alterado e deve ter feito essa tomografia das coronárias. E aí nela a gente identifica um pedacinho da artéria que entremeia o músculo ali. Na foto é até, entre aspas, bonito da gente visualizar essa imagem, mas o ponto-chave ali é o controle da pressão. Porque o músculo, quando ele vai ficando mais hipertrófico, né? Imagina, isso daqui é um músculo e aqui está a artéria. Se ela passa pela parte interna do músculo e fica mais grosso, ele vai comprimir. Extrinsecamente, ele vai apertar aquela artéria. Então, tem que controlar bem a pressão. Mais perguntinhas, doutor? Mais perguntinhas para o doutor. Vamos ver aqui da Aparecida Fernandes, do Rio de Janeiro. Minha irmã teve estenose mitral e o prolapso. Eles têm relação? Obrigado, Aparecida, pela pergunta. Aparecida, a estenose é a dificuldade na abertura da válvula. Então, ela vai ter uma dificuldade para abrir. A estenose pode ser uma estenose por reumatismo, estenose por calcificação. O prolapso é na hora de fechar, ele não se alinha adequadamente. Então, ali ela tem o que a gente chama de dupla lesão mitral. Ela tem a dificuldade para abrir, porque ela é dura, e ela tem a dificuldade na hora de fechar, de não se alinhar adequadamente. O prolapso tem relação com a insuficiência, que é a dificuldade na hora de se fechar. A estenose é a dificuldade para abrir. Ela tem as duas doenças, mas não há relação de uma com a outra. Uma é dificuldade para abrir e a outra é a dificuldade em fechar. Uau. Doutor, mais perguntinhas, coloca pra gente. Mais perguntinhas, essas aqui chegaram hoje, viu? Vamos ver aqui, da Letícia de Campinas. Minha família é cardíaca e estou com inchaço constante nas pernas e cansaço. Devo me preocupar e relacionar isso ao coração? Obrigado, Letícia, pela pergunta. Olá, Letícia. Bom, o fato dela ter uma família que tem doença cardíaca, naturalmente ela deve ter uma atenção maior, uma vez que ela entra nesse grupo de fatores de risco, né, não modificáveis. O fato dela ter o inchaço, ter o cansaço, existem várias causas que levam a essa condição, dentre elas causas cardíacas, né? Mas tem a questão postural, a questão de circulação, eventualmente sobrepeso, o próprio sedentarismo. Então existem várias causas que podem ter relação, mas o fato dela ter membros na família com doença cardíaca, idealmente ela fazer uma avaliação cardiológica para poder identificar se ela está também nesse grupo de doenças. Mas somente pelo inchaço, pelo cansaço, não dá para a gente dizer que ela tem uma insuficiência cardíaca, né? Existem outros fatores que devem ser levados em consideração, mas é importante investigar. E sempre cuidar, né, doutor? Com Porque às certeza. vezes é algo vascular, mas que pode ir para o coração Pode evoluir ser, para, né? Exato. Se ela está tendo inchaço e cansaço, a gente já sabe que tem algo errado. Se é de causa cardíaca ou não, deve ser investigado, mas que tem algo errado, tem. E aí tem que avaliar, o coração tá bom? Então pode ser do sedentarismo, de sobrepeso, né, de hábitos de vida, então investigar outras causas também. Boa. Mais uma perguntinha, a gente está aproveitando, né, doutor? Mas é a última, mais uma disposição. perguntinha. Aproveitando o doutor aí, mais uma perguntinha. O doutor vai sair de férias daqui a pouco, tá tudo certo. Maria da Graça, vamos ver aqui, ó. Boa tarde a todos. Doutor João, stent pode obstruir com o tempo? Obrigado pela pergunta. Bom, Maria, o que é o stent, né? O stent é uma, entre aspas, uma molinha, né? Como a gente explica para o paciente, que ela é implantada na luz de um vaso. Pode ser na coronária, pode ser na carótida, pode ser na perna, depende do ponto onde está obstruído. O que leva à obstrução de uma artéria?
conjunto de fatores. Novamente, histórico familiar, tabagismo, obesidade, sedentarismo, alimentação. Se a Maria coloca o stent e ela não muda os hábitos de vida e não toma os remédios para, entre aspas, reduzir o risco de obstrução do stent, dali um tempo ele também vai entupir. E aí ela precisa, em alguns casos, fazer um procedimento chamado de implante intra-stent, ou seja, ela vai colocar uma molinha dentro de outra molinha. Entendi. Né? Entretanto, é importante ressaltar que alguns pacientes entendem que o stent é a solução do problema. Não é, né? Ele é uma ajuda para que o paciente possa diminuir sintomas e, com isso, melhorar a qualidade de vida. Mas é fundamental que o tratamento, seja ele medicamentoso, mais o tratamento adjuvante de hábitos de vida, seja estabelecido. Senão o stent de nada vai adiantar. Dali um tempo vai dar problema, ele vai obstruir. Então é possível obstruir o stent? Sim, é possível. Tem as obstruções que a gente chama de precoces, que a gente chama de trombose de stent, que se dá em até 30 dias após o implante. E aí não é só a questão do hábito, mas é uma rejeição, entre aspas, e a estenose de stent, que ela é mais a longo prazo. Né? Minha gente, é cuidar da saúde do seu corpo como um todo. Doutor, muito obrigado. Disponha. Seja sempre bem-vindo. Obrigada pelo ano de 2024. Eu que agradeço. Bom Natal a todos, né? Muita saúde, muita paz. Amém. Para você e para toda a família. Amém. Boa viagem. Amém. Descanse um pouco, Amém. que é necessária a pausa, né, doutor? Isso, e importante depois, também. E depois já volte, tá? Que a Tá gente certo. já espera o senhor no próximo ano. Obrigado. Você de casa, aproveita aí, ó. Se a gente sabe que tem mais perguntinhas, a gente vai deixando pro doutor responder, tá bom? E se você quiser entrar em contato, tem o e-mail do Dr. João Paulo Andrade, 1981, @yahoo.com. Obrigada mais uma vez, doutor. Disponha.